Loves! Tudo bom com vocês, meus amores? Estou aqui iniciando um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo que vocês estão me pedindo muito, já faz um tempinho, que é contando pra vocês quais foram os primeiros sintomas que eu tive, que foram os sintomas que fez eu fazer o teste de gravidez, né? E, enfim, ver lá o positivo. E aí teve alguns sintomas que eu senti, que foram sintomas até que no vídeo eu falei que eram sintomas diferentes, que normalmente eu não estava acostumada a sentir, por isso que a gente desconfiou, na verdade, mais o Cristiano do que eu. E aí a gente resolveu fazer o teste. Então se vocês querem saber quais foram os sintomas, já deixa bastante like, gente. Deixa bastante like porque o like me ajuda muito, gente, sério, muito mesmo. Então já deixa aí o likezinho agora no início do vídeo pra você não esquecer depois. Se inscreva aqui no canal caso você não seja inscrito, que eu tô tentando trazer tudo pra vocês em relação ao que tá acontecendo na minha vida. Eu sou uma pessoa muito aberta, então tudo que acontece eu gravo pra vocês, eu falo 100% a verdade do que realmente tá acontecendo, porque eu não sou o tipo de pessoa que fica, enfim, passando os panos por cima pra encobrir. E é isso, gente. Bom, vamos lá, eu vou contar pra vocês mais ou menos o que aconteceu esse ano comigo, porém eu tenho que contar um pouquinho do ano passado. Ano passado, em novembro, eu tava usando um remédio que ele se chama cicloprimogina. Ele é um remédio que ele não é um anticoncepcional, mas ele é muito utilizado pra você regularizar a sua menstruação. Como eu tenho micropolicisto, na verdade eu nem sei se eu ainda tenho, mas enfim, como eu tenho micropolicisto, eu usava porque minha menstruação ela ficava muito tempo sem vir. Então eu utilizava às vezes pra ela descer, porque eu ficava com muito hormônio acumulado. E eu sentia os meus hormônios já muito acumulados. Quando eu via que tava dando ruim, eu ia lá e tomava o remédio durante 3 meses. E eu tomava o remédio durante 3 meses, a minha menstruação ela descia normal durante esses 3 meses e depois eu parava. Quando eu parava, a minha menstruação ela continuava descendo durante 3 meses e depois ela ficava sem aparecer. Eu tinha que tomar o remédio de novo, enfim, ficar desse jeito. O que aconteceu? Quando foi em novembro, eu comecei a tomar esse remédio. Porém, gente, quando foi no dia 17, aconteceu um problema, enfim, entre eu. E aí acabou que eu parei de tomar o remédio, porque eu não estava mais conseguindo ingerir nenhum remédio. E aí eu parei de tomar ele e, tipo assim, tava meia cartela ainda pra me usar. E aí foi, né, desceu, porque quando você para de tomar o remédio, ele entende que tem que descer, enfim, aí desceu. Quando foi em dezembro, desceu também, eu pensava que não ia descer, mas desceu. E quando foi em janeiro, que foi minha última menstruação, desceu dia 25 de janeiro. E depois não desceu mais. Nisso passou fevereiro, passou março, passou abril. E aí o que aconteceu, gente? Quando foi em abril, a gente começou a trabalhar. Só que assim, gente, uma das coisas que o médico tinha falado pra mim era que pra eu conseguir engravidar, eu tinha que fazer tratamento ou com anticoncepcional, ou com o remédio que ele falou que normalmente é usado para pessoas com diabetes, ou fazer exercícios, que às vezes você só emagrecendo um pouco, você já consegue engravidar. Só que na época, gente, não era algo que eu queria. Então, o que eu fiz? Não fiz nada. Eu só fiquei normal, parei de tomar anticoncepcional, porque até então eu tomava, parei porque eu engravidei, aí eu descobri, e aí eu achava, gente, que eu nunca mais iria engravidar. E aí, acabou que ficou assim durante 2 anos e poucos, alguns meses. E aí, gente, eu engravidei agora. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a andar de bicicleta, porque eu e o Cristiano até então a gente não tinha moto. Então o Cristiano, ele fazia comida e eu entregava de bicicleta. E aí, o que estava acontecendo, gente? Eu estava fazendo exercícios, sem imaginar que estava. E aí, nisso, normalmente, eu fazia corridas, assim, de 5 km, às vezes menos, às vezes mais, porque às vezes as entregas eram para mais longe, às vezes era para mais perto. Às vezes eu fazia 5, 6 entregas em um dia. Então, assim, eu tava me exercitando bastante. Porém, gente, eu nem tava me preocupando. Às vezes a gente ainda zoava, tipo, ó, tem que ter cuidado, que daqui a pouco pode acontecer alguma coisa. Só que a gente não levava a sério, gente, sério. Sabe quando você fala uma coisa super na brincadeira e não leva a sério? Era eu e o Cristiano. E aí, quando foi, gente, em junho, eu comecei a sentir um pouco de cólica. O que não, assim, não é normal, porque normalmente só vem a cólica só quando a minha menstruação tá pra vir. Ou, tipo assim, eu comecei a sentir cólica hoje, amanhã ela já desce, entendeu? É mais ou menos assim. Eu sinto cólica quando ela está descendo. E aí, toda hora, quando eu ia fazer alguma entrega, eu sentia cólica. E toda vez que ela era pra mais longe, a cólica era mais forte. E aí eu comecei a estranhar, porque não era algo normal, e aí eu ia no banheiro, não tinha nada.
E aí toda vez eu comentava com o Cristiano, tipo assim, eu chegava, aí a cólica começava, aí eu tinha que sentar, às vezes deitar, pra ela passar. E aí eu não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo, mas também não foi algo que eu me preocupei muito. Quando foi lá pro dia 15 de junho, eu comecei a sentir meu peito, gente, meu peito estava muito grande. Eu já tenho um peito grande, né? Quem me conhece pessoalmente sabe. Mas, gente, sério, tava enorme e estava irreconhecível. E uma das coisas, duas coisas que eu notei que normalmente não é comum, ele tava com bastante veia, ainda tá com bastante veia e tava muito dolorido. E aí toda vez que eu ia tomar banho, ou então, enfim, ia botar algum sutiã, alguma coisa, eu falava pro Cristiano que tava muito dolorido e que não dava pra usar. E quando eu ia tomar banho, gente, aí a vontade que eu tinha era de tirar, tipo assim, cortar, porque não tava dando bom, tava muito ruim a sensação. E aí eu sempre comentava com ele, aí toda vez que eu via que tava com muita veia, eu falava, olha amor, que diferente. Mas, gente, eu nem pensei nisso, em gravidez nem nada do tipo. Outra coisa também que eu tive foi um pequeno sangramento. Na verdade, eu tive durante 3 vezes. Uma vez foi quando eu fiquei muito estressada, que, enfim, teve uma confusão aqui na família e tal. E aí, foi no dia 22, eu tive um sangramento, mas era aquele sangramento borra de café, sabe? Bem escuro. E aí, 2 dias depois, na verdade, 2 dias antes, eu tinha tido também, que foi na apresentação da minha filhada, que acho que foi dia 21, se eu não me engano. Foi alguma coisa assim. Enfim, gente, não lembro as datas corretas, mas eu lembro que foi 2 dias antes do aniversário da minha tia. E aí, o que aconteceu? Eu acho que na correria, né, eu tinha trabalhado no dia anterior, então acho que juntou uma coisa na outra, acabou que eu tive sangramento de novo. E aí, o que aconteceu, gente? Uns 5 dias depois desses sangramentos, eu tenho mania de ouvir música pra pensar, porque eu preciso escutar música pra me raciocinar na minha vida. E aí eu tava escutando música e eu tenho mania, gente, de ficar andando pela cozinha, porque quando eu tô pensando, eu não gosto de ficar pensando na frente de ninguém. E aí eu deixei o Cristiano aqui no quarto e fiquei na cozinha, andando de um lado pro outro, gente, escutando música pensando. Só que nisso eu tava pensando em tanta coisa, gente, que eu fiquei mais ou menos umas 2 horas andando. Então, assim, é muita coisa. Por mais que fosse em casa, andando na cozinha é bastante coisa. E aí, nisso, eu senti como se tivesse alguma coisa escorrendo. Aí eu fui e olhei, quando eu olhei tinha saído sangue. E na minha imaginação, era a menstruação descendo. E aí eu lembro que eu vim no banheiro, coloquei absorvente, fiquei esperando. Quando foi no dia seguinte, gente, desceu absolutamente nada. E aí eu fui achei estranho, né? Porque normalmente no dia seguinte que desce mesmo, mas aí não desceu nada, mas também ficou por si só. Aí, gente, por último, né, a última coisa que aconteceu foi que alguns dias, acho que uns 4 dias antes da gente descobrir a gravidez, eu comuniquei a minha sogra e a prima do Cristiano, porque eu vou contar o motivo pra vocês. Eu tava sentindo nessas dores no seio e aí eu tava achando muito estranho, tava preocupada porque, sei lá, né, gente, tem tantas doenças aí, né, que pode acontecer. E eu fui comentei com a minha sogra, porque eu converso muito, gente, com a minha sogra sobre tudo. Principalmente essas coisas, assim, de mulher que às vezes a gente tem dúvida, eu converso com ela. E aí eu virei pra minha sogra e falei, nossa sogra, eu tô com uma dor no seio, meu seio tá grande, tá pesado, tá diferente. E aí ela falou, ah, eu tive um sonho com a minha ex-nora, né, uma ex-nora dela. E ela virava pra mim falar que tava grávida. E aí eu fui, né, falei assim, caramba e tal, até cogitei, né, a hipótese. Mas enfim, gente, aí ela falou, ah, e fulana de tal, que é a prima do Cristiano, também sonhou com ela grávida. Eu falei, gente, que interessante, né, todo mundo sonhando, né, com todo mundo grávida, que legal. E aí, gente, era eu e eu nem imaginava. E aí, o que aconteceu? Quando foi, assim, uns 4 dias depois, eu deitada na cama. Aí o Cristiano foi passar a mão na minha barriga, tipo assim, carinho mesmo, sabe, normal. E aí eu tava mexendo no celular e aí ele falou assim, amor, para de estufar a barriga. Falei, mas eu não tô estufando a barriga, tá normal, não tô fazendo nada. Aí ele até tentou fazer cosquinha, né, que ele pensou que eu tava zoando. Não era eu, tá? Já era, acho que o útero crescendo, sei lá. E aí ele falou, ah, vou comprar um teste. E aí, só que, gente, sou o tipo de pessoa que eu não gosto de fazer teste. Até onde eu puder me negar a fazer, eu vou me negar a fazer. Eu falei, não tem necessidade, não tem por que comprar um teste.
Aí ele falou, não, eu vou comprar só por desencargo de consciência. E aí ele foi e comprou, gente, isso era mais ou menos... Vocês viram no vídeo, eu falo o horário, era 1 e pouca da madrugada. E aí foi quando eu fiz o teste, gente, deu positivo. E assim, esses foram os sintomas que eu tive. Eu não tive enjoo, não tive... Ah, um sintoma que eu já tava esquecendo, que é um sintoma, gente, clássico da minha gravidez. Toda vez que eu engravido, eu tenho esse sintoma, que é desejo. Isso foi, acho que mais ou menos no dia 17... Foi, acho que foi 17 de junho. Eu tive vontade de comer, gente, sopa de ervilha. Não sei de onde que saiu essa vontade, não sei, gente. Foi algo assim que eu tive e foi. E aí eu virei pra minha sogra, postei no WhatsApp, nos status, pra alguém fazer sopa de ervilha pra mim, que sopa de ervilha tá muito cara as coisas. E aí ninguém, gente, tava me dando bola, ninguém queria fazer sopa de ervilha pra mim. Depois que descobriram que eu estava grávida, a minha sogra foi e fez, acho que no dia seguinte, gente, eu descobri na quinta, na sexta minha sogra fez. Ou seja, era desejo, foi o meu primeiro desejo, foi sopa de ervilha. Já tive outro desejo, mas aí eu vou deixar pra mim contar pra vocês qual foi e quem foi que realizou no diário de gravidez, vou contar tudo pra vocês, tá bom? Eu vou gravar um diário de gravidez, vocês estão pedindo bastante, então eu vou gravar. Eu vou ver se eu gravo todos os meses, que eu acho que assim fica melhor pra vocês assistirem, entender as diferenças, as modificações. Eu acho que quando a gente faz por trimestre, né, que tem o primeiro, o segundo e o terceiro, eu acho que fica um pouco embolado, porque às vezes a gente acaba esquecendo de falar alguma coisa, alguma diferença que teve nesse meio tempo. Mas os sintomas, gente, que eu tive foram esses. Não tive enjoo, não tive nada disso, assim, ainda ontem, só que, enfim, eu tive uns enjoos, mas acho que é porque ainda tá muito recente, eu descobri minha gravidez com 4 semanas, então tá muito novinho ainda, agora eu já estou indo pra 6 semanas, mas, enfim, gente... Foram os sintomas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tô tentando atualizar vocês bastante de tudo que tá acontecendo. Não se esqueça de deixar o like, se você não deixou o like no início do vídeo, já vai deixando agora, porque o like me ajuda muito. E já se inscreva aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo, eu tô tentando postar vídeo de segunda a sexta, tá bom? E é isso, meus amores, beijão e até o próximo vídeo.